A paz do Senhor para meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para deliberarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Graças a Deus, meus irmãos, por esta oportunidade. Que o Senhor abençoe a todos que estão nos ouvindo neste momento e que sare as enfermidades, supra as necessidades, não é? E que venha abençoá-los grandemente. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai que está no céu, mais uma vez estamos aqui, Senhor. Senhor Deus, elaborando este trabalho, meu Senhor da glória, nos lava com o teu sangue, nos abençoa, nos ajuda, nos aperfeiçoa, dá-nos a unção do teu Espírito Santo para transmitirmos a tua palavra, Senhor Deus. E assim que possamos fazer, o Senhor Deus amado, imbuídos do desejo de virmos a melhorar como pessoas, como cristãos, que assim possamos ter crescimento espiritual, Senhor. Nos ajuda, nos abençoe em tudo o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, irmãos, estamos aqui para estudar a palavra do Senhor. Lição 10, 6 de julho de 2021. O assunto de hoje nos traz a meditar a respeito do ministério de mestre ou doutor. O texto nos diz de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se a ensinar haja dedicação ao ensino. Romanos 12, 6 e 7. Os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 28, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dom de curar, socorros, governos, variedade de línguas, glória a Deus. Então, entre os dons concedidos, os dons ministeriais, que são dons ministeriais, concedidos por Deus para edificação e aperfeiçoamento dos santos nas igrejas locais, está o de doutor ou mestre, louvado seja Deus. Não é um dom muito reconhecido em geral, nas comunidades cristãs por falta de entendimento acerca do seu valor. Pois bem, ou até por preconceito contra esses termos, as pessoas não têm qualquer receio de tratar um obreiro como pastor, evangelista, bispo ou até mesmo apóstolo. Nós vemos muito por aí, as pessoas se intitulam assim, e muitos o chamam dessa forma. Pois bem, nos dias presentes que nós estamos vivendo. Mas não é comum, por exemplo, um obreiro que tem o dom de mestre ser chamado de mestre ou doutor, Simplesmente não existe assim essa forma de tratar. Isso havia muito na época passada. As pessoas que ensinavam tinham uma atribuição, um peso maior. Coisas que hoje não. Até mesmo porque nós temos o nosso mestre dos mestres, que é Jesus Cristo, aleluia. Mas não é por isso que não existem pessoas vocacionadas para este trabalho, não é verdade? Então nós podemos perceber que em muitos casos, mestres ou doutores não têm a devida humildade também do exercício do dom que Deus lhe concedeu. Alguns, vamos dizer assim, ressaltamos, portam-se com diletantismo, seu dileto, quer dizer, o predileto, tratam com soberba, pelo fato de serem intelectualmente, muitas vezes, mais galardoados do que outros. Há até os que cobram cachê, para ensinar, Quer dizer, um dom que é dado por Deus, mas para muitas vezes auxiliar a igreja que está cobrando. Isso que, graças a Deus, nós não fazemos, Porque é pela misericórdia de Deus que aqui estamos, e se aprendemos alguma coisa, também é pela grande misericórdia de Deus, aleluia. Então, realmente, irmãos, nós não devemos mercantilizar os dons que o Senhor nos dá. Outros que têm os dons de cura, essas coisas assim, então quer dizer, e usam isso em proveito próprio. Não é desta maneira. O Senhor não habilita alguém para estar trabalhando em benefício próprio, e sim para a honra e glória dele. Louvado seja Deus. E é desta maneira que nós devemos nos portar. Então sabemos que realmente a atividade primordial do mestre, doutor ou ensinador, é cuidar do ensino
fundamentado na palavra de Deus, não é? Na palavra de Deus. É tão importante que a Bíblia requer que haja o quê? Dedicação ao exercício desse dom, não é? Nos fala, por exemplo, lá em Romanos 12:7, não é? Como nós lemos aqui no princípio, não é? Que realmente e se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Logicamente, irmãos, que para ensinar, a gente também tem que aprender, certo? Então, para isso, nós temos que estar dispostos, abertos, a ter uma maior responsabilidade de procurar aprender, conhecer, para trazer realmente ao conhecimento dos irmãos algo da parte de Deus. Principalmente, temos que estar fundamentados na Bíblia Sagrada, aleluia. Então, o Senhor nos fala que o ministério de ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive, culturas, teologia, filosofia, etc. Então, é importante a função do mestre na igreja, que as Escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa, não é? É uma tarefa importante e indispensável, que exige muito de quem a desempenha. Louvado seja Deus. Mas não devemos nos esquecer, irmãos, que Jesus é o mestre por excelência, como nos fala aqui, então, no primeiro tópico, não é? Então, como nós já lemos aqui Romanos 12:7, que é a dedicação realmente ao ensino, não é? Então vamos ver também aqui a palavra do Senhor, aqui em 1 Timóteo. 1 Timóteo, no capítulo 4 e versículo 13, nos mostra desta maneira: louvado seja Deus. 4:13. Glória a Deus, aleluia. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Olha aí o apóstolo Paulo falando com o seu discípulo, né, Timóteo, aqui no caso, um jovem pastor, no caso, estava aprendendo. Então quer dizer, para quem tivesse dedicação, dedicar-se à leitura da palavra, não é? E empregar-se isso no trabalho da igreja, empregar-se isso, a leitura, a exortação e ao ensino. Quer dizer, ensinar aquelas pessoas a respeito das coisas de Deus. Então é isso que o mestre na igreja, o professor, seja ele do que ele estiver em atividade ali na igreja, ele esteja se dedicando em transmitir a palavra do Senhor e corretamente, não criando fábulas ou colocando coisas de si próprio, da sua maneira de pensar, não, tem que ser da maneira da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um doutor incomparável, mestre da Galileia, né? Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Está lá em Mateus 4:23. No ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Diferente dos escribas, ele ensinava como quem tinha autoridade. Aleluia! Louvado seja Deus. Por que, irmãos, que ele falava como quem tinha autoridade? Porque ele também realizava ali os milagres, ele mostrava com o seu proceder, não é? Com a sua própria vida. Ali era o mestre, quer dizer, ele punha tudo em prática. E não andava falando uma coisa e fazendo outra, não é? Assim como muitas pessoas hoje assim o fazem. Pregam uma coisa, falam uma coisa, mas que são totalmente diferentes com a sua vida secular. Não é? Quer dizer, então não praticam o que pregam e fica desacreditado, não é, meu? É por isso que os mestres hoje, aqueles que se dedicam ao ensino, têm que ter uma vida ilibada. Tem que se manter fiéis à palavra de Deus, aleluia. Procurando, irmão, obedecer, fazer o que está escrito, obedecer a palavra. A verdade emanava da pessoa de Jesus. Os que o ouviam só tinham duas opções: amá-lo ou odiá-lo, não é? Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Quer dizer, então aqueles que o ouviam, irmão, faziam logo uma decisão. Eles eram incomodados, a sua mente, seu coração, a fazer uma decisão. Ou acreditavam em Jesus, ou então abandonavam de vez. Era desta forma. Mas eles ouviam o Senhor pregava com autoridade,
porque falava dele mesmo, né? Falava de si próprio e que era enviado por Deus realmente, e então realizava milagres e maravilhas entre o povo. Em visita, o mestre divino em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem comum do seu tempo. Não é? Ele diz, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Vamos ver aqui em João, o Evangelho de João, né, meu irmão? O Evangelho de João, no capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 e 2. Vamos ver aqui. Evangelho de João, capítulo 3, aleluia. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite veio ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Olha aí o reconhecimento, irmãos, de uma autoridade, uma sumidade da sua época, embora tendo ir se entrevistar com Cristo à noite, talvez até não sei por que razão, talvez até não querendo que os seus pares o vissem, indo recorrer a Jesus, né? Ele sendo o mestre ali daquele povo, daquela época, querer saber com Jesus e tal, mas ele chegou lá elogiando o Senhor, mostrando realmente o que ele era. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Então é necessário, irmãos, que nós preguemos o que? A palavra, transmitamos a palavra. Se a pessoa é mestre, está com um cargo na igreja para ensinar, transmitir aos novos convertidos, tem que ensinar corretamente, irmão. Tem que mostrar que o que é certo, que é errado, que é pecado, que não é pecado, não é pecado. Esta coisa, mas de acordo com a palavra. Como eu estou dizendo, não com palavras próprias, sabedoria própria. Embora nós venhamos a aprender algo nos livros, nós temos que estar o que? Direcionados por Deus. Louvado seja Deus. E nada melhor do que isto, porque aqui, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para nos orientar, para nos ensinar, para nos corrigir. Está tudo aqui, meu irmão, neste livro sagrado, glória a Deus. Então, que cena chocante para os judeus, né? A pergunta de Pedro descreve essa perplexidade. Vamos ver aqui. O mestre da humanidade. Muito bem. Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o Nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Pois bem, Jesus é chamado de mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. O mestre da humildade, irmãos, é de que Jesus, ele lavou os pés dos discípulos, né? Levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, que estava cingido ali, João 13, 4 e 5. Então, que cena chocante para os judeus, né? Um mestre se ajoelhando aos pés dos seus discípulos, daquele a quem ele ensinava, e lavar os pés. Para eles era uma coisa terrível. Ele estava se rebaixando, descendo de nível. Mas Jesus Cristo mostrou a eles o quê? Humildade, não é? Então, quer dizer, não adianta a pessoa aprender e ser arrogante, não é querer ser o tal, não, meu irmão. Por exemplo, eu aqui me coloco, irmãos, veja bem, estou aqui com os irmãos transmitindo a palavra, mas eu não sou o dono da verdade. Se o irmão discordar de alguma coisa, pode me falar, pode entrar em contato comigo, pode perguntar, aquilo que for possível responder, eu responderia aos irmãos, dentro da Bíblia Sagrada, viu, irmãos? Dentro do que está aqui neste livro, né? Eu não vou discutir coisas que são fora, que não tem nada a ver, que não convém, mas o que é relativo à palavra de Deus, sim, a gente pode entrar num entendimento, procurar juntos aqui, realmente dentro da Bíblia, chegar a um denominador comum. Então estou aberto aos irmãos aí que queiram fazer alguma pergunta para mim, pode entrar em contato comigo. Eu creio que os irmãos têm já meu telefone, né? Quer dizer, então, pode entrar em contato no privado ou aqui mesmo da escola dominical, que a gente conversa a respeito das maravilhas do Senhor. Aleluia. Então, vemos que realmente Pedro não queria que o Senhor Jesus lavasse seus pés. Mas Jesus disse para ele, então, o quê? Se não permitires, não tens parte comigo. Então, veja que realmente, aí ele se prontificou, Senhor,
lava a cabeça, até o corpo todo, né? Mas não era necessário isso, bastava lavar os pés. Ela imaginava um mestre encurvar-se para lavar os pés de pessoas leigas. Jesus era o mestre e deu exemplo aos discípulos. O Emanuel, Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. Isso se deu porque o ensino de Jesus não era mero discurso, mas espírito e vida. Aleluia. Lá em João 6,63. Ele nos convida a fazer o mesmo. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aqui, irmão, nós não devemos lavar literalmente, isso aqui é mostrando, é um exemplo de humildade. Então é isso que nós devemos ter uns para com os outros, sermos humildes. Não querer ser o maioral, não querer ser maior que o outro, não. Porque perante Deus nós todos somos iguais. Não importa o nível intelectual que você chegou, o tanto que você estudou para Deus, não importa isto. Né? Importa o quê? Que você obedeça a palavra, seja humilde e seja obediente às coisas que o Senhor declara nesta palavra. Porque Ele mandou que os discípulos fossem e ensinassem eles a fazer o quê? Tudo o que Ele os havia ordenado fazer. Veja bem, Jesus não fez pedido para os discípulos, Ele ordenou. Não é? Então tudo o que Ele havia ensinado, ordenado a eles, era necessário que os outros também assim praticassem. Pois bem, então vamos ver agora o segundo tópico, que é o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século, uma ordem de Jesus. Antes de ascender aos céus, de modo solene, Jesus determinou aos discípulos que ensinassem todas as nações a guardar todas as coisas que Ele tinha ordenado. Aleluia! Está lá em Mateus 28, 19 e 20. Então vamos ler, meu irmão, Mateus, né, o capítulo 28, o versículo 19. Louvado seja Deus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aguardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Aleluia! Louvado seja Deus. O livro de Atos registra, irmãos, a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus após a descida do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre e doutor. Esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito. Isso não significa, porém, que devemos descuidar da nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. A doutrina dos apóstolos, irmãos. O texto em Atos 2,42 informa-nos que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Além disso, acrescenta que em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. A doutrina dos apóstolos aqui referida trata-se do conjunto de ensino de Cristo ministrado por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos convertidos. Eles ensinavam o que Cristo havia passado para eles, meus irmãos. Cristo esteve com eles dali juntinho, comendo, bebendo, dormindo juntos ali durante 3 anos. E foi uma faculdade para eles. Aprenderam com o maior dos mestres, o mestre dos mestres. Então não era necessário estar sentando em um banco de escola. Eles tiveram isso na vivência, na prática. Não é? Eles tiveram isto. Além do que, eles agora tinham o que? O Espírito Santo de Deus na vida para os impulsionar, para os indicar como deveriam fazer e usá-los poderosamente também. Então, ensinamento persistente. Os primeiros mestres da Escritura foram os integrantes do colégio apostólico. A igreja começou nas casas onde o ensino era ministrado a pequenos grupos, nos lares. Falando aos anciãos de Éfeso, o apóstolo Paulo mostrou-se como o verdadeiro mestre que ensinava publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus havia preparado homens para ensinar e levantado doutores na igreja em Antioquia. Vamos podem ir lá em Atos 13:1. O Pai Celeste igualmente deseja levantar mestres em sua igreja.
Vivemos dias em que esse ministério nunca foi tão necessário. Então, irmãos, como eu estava falando aqui, então, nós vivemos dias aqui. Deus realmente havia preparado homens para ensinar e levantado doutores na igreja de Antioquia. O Pai Celestial igualmente deseja levantar mestres em sua igreja. Vivemos dias em que este ministério nunca foi tão necessário. Por quê, irmãos? Nós estamos vendo aqui, nós já estudamos em edições anteriores, que até igrejas estão fechando. Não é? Aí, nos países que foram o início do berço do Evangelho, no caso, para que chegasse até nós, e hoje em dia estão até fechando igrejas. Mas por que isso, irmão? Por falta de ensinadores. Ensinadores que estejam trazendo em todo o tempo a palavra do Senhor. Não é? Por que o povo naquela época se distanciava do Senhor? O Senhor levantava juízes, e aí eles se fortaleciam. Pessoas que estavam ali julgando, transmitindo a palavra, eles se fortaleciam. Levantava profetas, aí eles se fortaleciam, levantavam. Quando aquele profeta sucumbia, passava para o Senhor, o que acontecia? Eles se dispersavam novamente, por não ter mais alguém para estar levando a palavra a eles. Não é? Então assim é dessa forma. Muitos esfriam, saem até da igreja, não é? Irmão, pode notar assim, eu estou ausente da igreja, mas não estou afastado da igreja, é diferente. Estou ausente por uma necessidade de saúde, não é? Mas estou sempre aqui, transmitindo a palavra, estou também todo o tempo orando pelos irmãos e orando também por mim, pela minha família. Está em comunhão com o Pai, não é? Não é porque eu não estou na frequência direta dos cultos que eu esteja afastado do caminho do Senhor, longe de mim. Graças a Deus, a gente está aqui na luta, permanecendo, buscando o Senhor. Então é isso que nós devemos fazer. Então nós necessitamos de pessoas, irmãos, dediquem-se à leitura da palavra, dediquem-se à leitura da Bíblia, para que o Senhor levante homens aqui dentre nós, na igreja, para estarmos fazendo este trabalho contínuo, com os novos convertidos, com aqueles que estão crescendo, tornando-se jovens, né? Para mais tarde serem adultos. Então precisam estar todo o tempo sendo alimentados pela palavra. Não é só no culto, tem que haver realmente um tempo de dedicação. Assim como nós estamos fazendo hoje, trazendo dedicando um tempo para aprendermos a palavra. A importância do dom ministerial de mestre, uma necessidade urgente da igreja. Para o ministério de ensinar ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Não são todos que unem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. Deus concedeu à sua igreja mestres e é preciso que ela invista neles também. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o aumento do engodo promovido pelas astúcias dos falsos mestres. Está lá em 2 Pedro 2,1. Este dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascara os falsos ensinos. Aleluia! A responsabilidade de um discipulado contínuo, irmão. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Não há nada mais equivocado, errado. O Senhor Jesus chamou-nos para ser os seus discípulos por toda a vida. Por isso, quem ensina e instrui os crentes para a maturidade da fé é um aprendizado diário, permanente e contínuo, tanto para quem é discipulado quanto para quem está discipulando. Louvado seja Deus. É assim, irmão, a gente não para. A gente não para de aprender. A Bíblia Sagrada, ela é uma fonte inesgotável de sabedoria para nós, né? E que nos traz conhecimento todo dia. Todo dia, quando lemos a palavra, nós vamos encontrar algo diferente, temos uma visão diferente, uma percepção diferente. Por quê? Porque o Senhor fala conosco através dela. O Senhor fala conosco através da sua palavra. Quais são os requisitos necessários ao mestre, irmão? Primeiro, ser um salvo em Cristo Jesus. Não pode haver dúvidas quanto à própria experiência salvífica por parte do vocacionado para o ministério do ensino. Está lá em 2 Timóteo 2:10-13. Infelizmente, há pessoas que não creem naquilo que ensinam. Assim não há verdade nem firmeza nelas. Pessoal, irmãos, eu trago aqui para vocês uma coisa que eu não acredito, né? Como eu poderia fazer isto? Vim trazer uma palavra da qual eu não acredito. Graças a Deus, eu tive muitas experiências pessoais com o Senhor. Transformação da minha vida, fora o quê? As libertações, os livramentos que Ele me deu por toda a minha vida. Tudo dedico a Deus, porque realmente foi Ele na minha vida.
Glória a Deus. Então, irmão, é muito bom nós termos experiências com o papai, né? Com o papai do céu. E graças a Deus, o Senhor me concedeu esta dádiva. E muitas experiências pessoais com o Mestre. Aleluia. Louvado seja Deus. Por isso eu falo categoricamente, irmão, sem medo de errar, que Jesus é a melhor coisa que pode acontecer na vida de um ser humano, de uma pessoa, não é? Ele realiza tudo para nós. Quem seria eu se o Senhor não estivesse na minha vida hoje? Quem seria eu? Onde estaria eu? Não é? Então veja bem. Então primeiro ter a certeza de que Cristo é a verdade e a vida para nós. Então, infelizmente tem pessoas que não acreditam. O hábito de ler, irmão, em nosso país a leitura é um problema cultural. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lerá. Entretanto, como ensinamos, se não lermos, o hábito da leitura era levado a sério no ministério do apóstolo Paulo, não é? Lia todo o tempo. Quando estava na prisão, solicitou então que levassem os pergaminhos para ele, não é? Para estar o quê? Se dedicando em aprender a palavra todo o tempo. Não esquecer, irmão, porque se nós não lermos, vamos deixar no esquecimento, né? A mente do homem é muito falha. Começa com muitas outras coisas e daí a pouco já não está lembrando mais nem da palavra de Deus, nem do que ele aprendeu anteriormente. Quer dizer, é dessa forma que realmente se chega a um fracasso espiritual. Preparo intelectual. A Bíblia é o instrumento de trabalho do ensinador cristão. Considerando esse livro milenar, veremos que a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso. Por isso, o mestre deve compreender o mundo da Bíblia, suas questões culturais, linguísticas, exegéticas, etc., para não fazer apelações fantasiosas, apresentando-as como exposição da palavra de Deus. Coisas, meu irmão, que eram para aquele tempo, que só serviam aquele tempo, as pessoas querem trazer para o nosso tempo, não é? Um tempo totalmente diferente, um povo totalmente diferente, época totalmente diferente. Quer dizer, então não deve ser assim. Há uma relação, sim, mas não uma relação como daquela época, naquela vivência. Ora, se nós vemos diferença até mesmo entre as nossas gerações, a minha geração foi criada de um jeito, nós temos outra geração hoje, temos novas crianças hoje, que é uma geração totalmente diferente, não é? Da minha, pelo menos. Quer dizer, então imagine que pessoas que viveram há tantos milênios de anos atrás, tantos anos atrás, não é? Quer dizer, lá no início dos séculos, quer dizer, então veja, meu irmão, a diferença dessa época para nós é muito grande. Então nós devemos ter coerência. Não é tudo o que nós devemos ler da palavra de Deus. Era feito naquele tempo que tem que se fazer hoje. Não é desta forma. Não é? Não é desta forma. Simplesmente existe aquelas em que não se muda a palavra. A palavra é a mesma. Ela vem desde aqueles tempos primordiais até hoje. Agora, importa para nós adequarmos a nossa época. Nós nos adequamos à palavra de Deus de acordo com a nossa época. Não é adequar a palavra de Deus a nós não, viu, irmãos? É nós nos adequarmos à palavra. Essa é a razão. Essa é a verdade. Porque a lei do Senhor, ela permanece. Aleluia. O que era pecado antes, continua sendo pecado hoje, viu? Não ficou diferente, não. Então, veja. Então nós devemos conhecer estas coisas, não é? Essas questões culturais, linguísticas, etc., para não fazer apelações fantasiosas. Um coração em chamas. Martin Lloyd Jones dizia que a verdadeira pregação era teologia em fogo. É vontade de Deus que o vocacionado ao ensino para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Precisamos alcançar as mentes e os corações dos nossos dias, e isto apenas será possível quando tivermos obreiros com uma mente bem preparada e conectada a um coração em chamas e apaixonado por Jesus. Por quê, irmão? Porque aquele que é apaixonado por Cristo, que ama o Senhor, o seguem e obedecem, não é? Nós obedecemos sem questionar, está na Bíblia. Então vamos questionar para quê? Se é a ordenança de Deus. E tenho certeza absoluta que tudo o que está aqui que o Senhor nos deixou foi para nosso aprimoramento espiritual, crescimento, e para que não tivéssemos problemas na vida terrena, não é? Para que não viéssemos a ter problemas sérios se nós obedecemos a palavra de Deus, irmão. Porque tudo que advém a nós é culpa nossa mesmo. Se nós desobedecemos, praticamos algo errado, algo como não deve ser feito, acarreta problemas a nós. Então o Senhor queria evitar isso para nós. Justamente por isso deixou sua palavra para nos ensinar,
para nos transmitir o que é bom, não é? E se nós seguirmos isso, tenho certeza que a nossa vida terá muito mais sucesso. Conclusão, é preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos do Novo Testamento, pois não havia obreiro mais bem preparado que ele. Este, no entanto, soube conjugar preparo intelectual e poder do alto, aleluia. É disso que as nossas igrejas precisam, homens cheios de espírito, mas do mesmo modo com a mente iluminada para responder com mansidão e temor a razão da nossa esperança. Louvado seja Deus. O que é que o autor conclui aqui, irmãos? Que não é pecado estudar não, viu? Não é pecado, irmão, adquirir conhecimento. Não é pecado, irmão, cursar uma faculdade. Não, meu irmão. É muito bom, é um aprendizado, nós temos que aprender, até para nos manter em sociedade, porque atualmente se requer muito das pessoas, não é? Principalmente que estudem, que tenham conhecimento além do normal, para estar nas empresas. Olha, ainda, não sei, foi ontem, que eu estava vendo uma reportagem a respeito do que? De máquinas agrícolas, né? Eu acho que foi até hoje, não, hoje não, foi ontem mesmo. Pessoas que estavam trabalhando na cidade, que hoje estão trabalhando no campo, mas que foram para lá trabalhar, não existe mais tratores como antigamente, né? Que era simples, manuseio e tal. Não, hoje eles aprendem, mexem com computação, com tudo mais. E os jovens estão aprendendo isso, estão indo para o campo trabalhar com aqueles monstrengos lá de tamanho fenomenal, aquelas máquinas poderosas para a agricultura. Mas por quê? Exige o quê? Conhecimento, né? Além de que depois vão ter na prática, no campo. Mas antes eles precisaram se adequar, adquirir conhecimento para ir trabalhar com aquelas máquinas. Então, irmãos, não é errado, não é pecado estudar, aprender, adquirir conhecimento. Agora, não esquecendo da palavra de Deus. Não esquecendo. Como nós vimos aqui, que é errado dizer que a pessoa vai aprender e vai esquecer de Deus. Não. Negativo. Nós temos exemplo de pessoas que foram estudar e até ensinaram a professores a palavra do Senhor, louvado seja Deus, mostrando na prática lá para eles. Pois bem, então não é pecado estudar, viu, irmãos? A gente se capacitar, realmente ter conhecimento das coisas, seja em que campo for, em que área for de conhecimento, né? Então é bom nós aprendermos e que o Senhor possa nos abençoar e nos conceder esta graça de procurarmos conhecimento para a nossa vida, intelectualmente falando e também teologicamente falando, porque a Bíblia é o principal manual de vida do crente, né? Então nós temos que colocar isso em mente. Pois bem, quais eram as duas opções de quem ouvia o mestre o mestre dos mestres? Ouviam Jesus. Quais eram as duas opções? Amá-lo ou odiá-lo? O que Jesus fez a fim de ensinar acerca da humildade? Lavou os pés dos discípulos, irmão. Baixou-se ali para lavar os pés dos discípulos e mostrou ali que estava realmente sendo humilde, não é? Qual foi a ordem de Jesus para a igreja antes de ascender aos céus? Disse o quê? Que ensinasse a todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. Aleluia. De acordo com a lição, irmão, o significado da doutrina dos apóstolos era o ensino de Cristo, que era ministrado por eles, a respeito de Jesus, a respeito do que ele fez, a respeito da sua ressurreição, aleluia. Então, falavam de Jesus, não falavam de si próprio, da sua vida, não. Falavam apenas de Jesus, é isso que nós devemos fazer. Quando assim nós procedemos, evitamos muitos problemas, não é? E o que é necessário para que o ministério do ensino na igreja seja eficaz? É preciso que haver pessoas vocacionadas, pessoas que se disponham a fazer o trabalho, né? Que queiram realmente e que amem ao Senhor a ponto de querer ensinar a sua palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e que assim possamos proceder diariamente a nossa vida, estudando a palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Ilumina, Senhor, cada dia mais e mais o nosso coração, a nossa mente, para transmitirmos a Tua palavra, para podermos ensinar aos que necessitam e aos que precisam, Senhor. Dá-nos, Senhor, a unção do Teu Espírito Santo a cada dia, meu Pai. Seja conosco, permanece conosco, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.